Essa é a nossa segunda aula sobre o sistema respiratório e nós vamos falar especificamente sobre as vias aéreas. Os nossos objetivos: identificar, localizar e conhecer a morfologia do nariz, da faringe, da laringe, da traqueia, brônquios e bronquíolos e as suas relações espaciais recíprocas. As vias aéreas são a porção condutora do sistema respiratório. Mais adiante eu vou comentar e vou dizer que elas realizam o que nós chamamos de função de condutância, que depende de uma série de parâmetros físicos. Quem são as vias aéreas que constituem essa porção condutora do sistema respiratório? O nariz, e aí nós vamos estudar então o nariz externo e a cavidade nasal, e também vamos falar um pouco sobre seios paranasais. A faringe, com suas subdivisões superior, média e inferior, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Estas são as vias aéreas, vias aeríferas, que são a porção condutora do sistema respiratório, que vão fazer com que o ar chegue até os alvéolos, que constituem a maior parte do parênquima pulmonar e já são porção de respiração, porção onde vai acontecer troca gasosa. Inicialmente, o nariz, então, numa visão externa, nós temos aqui o nariz. Esse nariz é formado por uma série de cartilagens e pelo osso nasal. Uma vista inferior, nós temos então cartilagens que formam o nariz. Podemos observar que o nariz é dividido aí ao meio por um septo nasal e a entrada de acesso ao nariz são as narinas. Esse nariz pode ser dividido numa região de raiz. Essa região toda aqui seria a base do nariz. O seu dorso, que apresenta uma forma variável em diferentes pessoas. As asas do nariz, que também mudam, principalmente em relação à asa. E aqui novamente as narinas e o ápice, que é a ponta do nariz. Se a gente tirar o esqueleto cartilaginoso do nariz, a porção de cartilagem, o que sobra aqui, num crânio, é isso. Então, aqui estaria o nariz, eu tenho o osso nasal, um dos ossos nasais, e nós vamos observar aqui o que nós chamamos de abertura piriforme, que delimitaria a região mais posterior do nariz. Numa visão frontal, a abertura piriforme está aqui, e nós vemos então o septo nasal, que vai dividir ali atrás, onde está localizada a cavidade nasal, em duas regiões, em duas porções. Então, a abertura piriforme, que é aqui observada, ela delimita a região mais posterior do nariz. É o início da cavidade nasal. Então, temos aqui no detalhe a abertura piriforme. Cavidade nasal, então. Nós temos lá nessa imagem o nariz. Observem algumas cartilagens que formam o nariz, osso nasal. A abertura piriforme está mais ou menos localizada nesta região. Toda esta área é cavidade nasal. Tá certo? Importante, a cavidade nasal ela vai até mais ou menos essa região. A gente vai ver numa outra imagem, que são as coanas, o término da cavidade nasal. Importante que a gente pode considerar que uma parte da cavidade nasal ela está contida aqui no nariz e a maior parte após a abertura piriforme. Essa cavidade nasal, assim como todo o trato respiratório, é revestida por um epitélio e este epitélio apresenta cílios, cuja função, a gente vai comentar mais adiante, é remover, fazer uma filtragem de partículas em suspensão que estão presentes aí no ar que está sendo inspirado, que vem do ambiente. Além disso, esse epitélio é altamente vascularizado, por isso que é comum você ter hemorragias nasais que tem um fluxo abundante. Essa cavidade nasal, então, tem um epitélio ciliado, um epitélio que é altamente vascularizado e que é forrado por muco para ajudar a reter partículas em suspensão também. Logo, a função da cavidade nasal é filtrar o ar de impurezas em suspensão e aquecer e umidificar esse ar. Esse aquecimento se dá por conta do contato do ar com a mucosa da cavidade nasal. Veja que essa cavidade nasal ela apresenta uma série de
dobraduras, que são as conchas nasais, cujo objetivo é aumentar a superfície de epitélio, de mucosa ali disponível, para favorecer o aquecimento do ar. Nós temos aqui uma concha nasal superior, uma concha nasal média, uma concha nasal inferior. Entre as conchas nasais há espaços denominados meatos. Um meato superior, um meato médio, um meato inferior. Tudo bem? Isso basicamente é o que nos interessa saber da cavidade nasal. Aqui nós temos uma visão do osso etimoide. O osso etimoide forma as paredes laterais da cavidade nasal, enquanto que a região mais medial é subdividido, né? A cavidade nasal é subdividida em duas por um septo, que está aqui medial. Observem que o que nós chamamos de conchas nasais são, na verdade, projeções do osso etimoide para o interior da cavidade nasal. Então, o que nós vemos aqui, uma visão lateral, como as conchas, aqui, numa visão frontal, eu vejo que são projeções do osso etimoide. A concha inferior é um osso à parte, né? Nos interessa entender então a participação do etimoide na formação das conchas nasais e dos meatos, que são os espaços entre as conchas. O septo nasal é aquela estrutura que muitas vezes a gente vê muita gente com desvio de septo, né? Desvio de septo nasal. Aqui é uma imagem mostrando o septo, que está separando a cavidade nasal em duas porções, e um septo desviado. Este septo, por sua vez, ele é formado por uma parte do osso etimoide, a lâmina perpendicular do etimoide, por cartilagem do septo nasal, mais anteriormente, e por uma folha do osso vomer. Então, o septo nasal apresenta uma parte óssea e uma parte cartilaginosa. Aqui nós temos uma visão posterior, então para você entender, eu estou vendo por trás, lá na frente, anterior a isso, está o nariz. Aqui o que eu tenho? O septo nasal, lá anteriormente o nariz. E aqui é a região de limite entre a cavidade nasal e a próxima via aérea, que é a faringe, especificamente a nasofaringe. Essa região limítrofe, que marca o término da cavidade nasal, são as coanas. Tá certo? Aqui para você visualizar também, eu tenho uma região, aqui a língua, eu tenho a úvula, só para que você possa localizar melhor essa visão posterior da cavidade nasal. Então, temos aí novamente a cavidade nasal. O que é importante destacar? Alguns ossos da face apresentam espaços internos que são preenchidos por ar, constituindo os seios da face, que nós vamos abordar aqui agora com mais detalhe. Lembre-se aqui então que nós vimos anteriormente as coanas, que estão localizadas aqui nessa altura, daqui para trás, faringe. Como eu mostrei ali, os seios paranasais ou seios da face são espaços que ficam preenchidos por ar, em algumas condições patológicas por secreção, como no caso da sinusite. E aí você tem aqui os principais seios. Eles não têm uma função muito bem definida ainda e muito compreendida, por isso nós vamos apenas citar. Seio frontal, são seios do osso frontal, seios do osso etimoide, são vários, e seio maxilar. Quando você vai num médico com um problema de muita secreção no sistema respiratório, ele aperta aqui, ele está palpando seu seio maxilar, dói se tem secreção, da mesma forma ele aperta aqui e também vai doer se houver secreção. Tá certo? A faringe, como eu mostrei anteriormente, então, ó, nariz, cavidade nasal, aqui a região das coanas, e aqui eu tenho, a partir daqui, a faringe. A faringe tem uma parte logo após a cavidade nasal, que é a parte nasal da faringe, também denominada nasofaringe ou faringe superior. Uma parte média, que é a parte oral da faringe ou orofaringe, que se localiza posteriormente à boca, logo após a nasofaringe. E uma parte inferior da faringe, parte laríngea da faringe ou laringofaringe. Então tudo isso aqui é a faringe. Observem que uma parte dela serve tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Lembra aquela visão posterior que nós vimos ainda há pouco? Aqui é ela completa, uma visão posterior, né? Onde eu tenho então as coanas,
septo nasal, a cavidade nasal está anterior a isso. Esta região aqui é a nasofaringe, ou porção superior da faringe. Logo abaixo, posteriormente à boca, eu vejo aqui a úvula, certo? A língua, a cavidade oral está anterior a isso, a região denominada orofaringe. E logo abaixo tem uma região chamada laringofaringe ou hipofaringe, que é a porção mais inferior da faringe. A gente vai observar então que desde a orofaringe eu tenho já o sistema digestório compartilhando esta via. O ar vai ter que ser direcionado, para isso há uma abertura aqui da laringofaringe para a próxima via aérea, que é a laringe justamente. E essa abertura, que é denominada glote, é coberta pela epiglote, que vai se fechar para que o ar possa, vai se abrir para que o ar possa entrar no sistema respiratório, se fechar para que o alimento passe para o esôfago. Tá? Como eu comentei anteriormente, todo esse epitélio respiratório ele é formado por uma mucosa que apresenta células ciliadas, cujos cílios têm um batimento para remover o muco que está ali e reter as impurezas. Esse muco é produzido pelas células caliciformes, tudo bem? E aqui um detalhe dos cílios. Se o movimento desses cílios diminui, acumula muco, eu posso ter uma série de afecções do trato respiratório, principalmente superior. Tá certo? Importante destacar, até aqui as vias aéreas fazem função de condutância. A gente vai ver daqui a pouco que para isso elas precisam manter um raio para que o ar possa passar. O raio é o principal elemento da função de condutância. Até aqui nós vimos estruturas que são delimitadas por cartilagens para que aquilo fique aberto e o ar possa ter um raio para passar. Ou então, como no caso da cavidade nasal e da faringe, nós temos a estrutura da via aérea associada a ossos, que faz com que aquilo sempre tenha ali um espaço para a passagem do ar.